Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Luz do Consolador. Aqui estudamos juntos o Livro dos Espíritos de Allan Kardec para compreender a vida espiritual, a imortalidade da alma e os caminhos que nos aproximam de Deus. Hoje vamos iniciar a parte segunda, capítulo 1, dos Espíritos, refletindo sobre a sua origem, natureza, eternidade e a relação com o mundo espiritual. E no nosso próximo encontro continuaremos avançando dentro desse capítulo, tratando da forma e da ubiquidade dos espíritos, ou seja, como eles se apresentam e estão presentes em toda parte. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Assim, você ajuda a espalhar a luz e o consolo do Espiritismo para mais corações. Prece de abertura. Senhor da vida, agradecemos a oportunidade deste estudo, que possamos compreender mais sobre a origem e a natureza dos espíritos, lembrando que também somos parte dessa criação perfeita. Ilumina nosso coração, para que as palavras aqui ditas sejam sementes de fé, e esperança e amor. Que assim seja, graças a Deus. 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Resposta. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos são seres inteligentes da criação, criados por Deus para evoluir. Eles existem fora do mundo material e povoam todo o universo. Quando esses espíritos estão unidos a um corpo físico, chamamos de almas. Assim, a alma e o espírito não são diferentes em essência. A alma é apenas o espírito em estado de encarnação. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e, por isto, denominados filhos de Deus? Resposta. Meu Deus, são obras de Deus, exatamente como uma máquina ou é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama de sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Reflexão. Os espíritos não são parte de Deus, mas sim sua criação. Assim como um artista cria uma obra sem ser obra em si, Deus cria os espíritos, que são seus filhos, por serem frutos do seu amor. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio. Se quiseres com isto significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente, mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Reflexão. Deus é eterno, mas os espíritos tiveram um começo. Não sabemos quando nem como, pois esse mistério está além da nossa compreensão atual. 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são da individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Reflexão. Assim como a matéria se organiza nos corpos, o princípio inteligente se individualiza nos espíritos. Somos, portanto, essa centelha consciente do universo. 80. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos?
é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Reflexão: Deus cria continuamente. Novos espíritos surgem sempre, porque a obra divina é infinita e não tem interrupção. 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Reflexão: os espíritos não nascem uns dos outros, cada um é criado por Deus. O modo exato é um mistério que ainda não podemos compreender. 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir a uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance de vossos sentidos. Reflexão: os espíritos não são imateriais no sentido de serem nada. Eles existem, mas em uma forma tão sutil e etérea que não podemos perceber com os nossos sentidos físicos. 83. Os espíritos têm fim? Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repeliais. O filho não compreende tudo o que seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Reflexão: embora não entendamos completamente, os espíritos são imortais. Não deixam de existir. Vivem eternamente em constante progresso. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Reflexão: existe um mundo espiritual distinto do material, habitado pelos espíritos. É esse mundo invisível que coexiste conosco. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Resposta: o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Reflexão: o mundo espiritual é o verdadeiro lar. Ele vem antes da vida na Terra e permanece depois dela. O mundo material é passageiro. 86. O mundo corporal poderia e deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Reflexão: mesmo que o mundo físico não existisse, o espiritual continuaria, mas os dois estão sempre ligados, interagindo de forma constante. 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Reflexão: os espíritos estão por toda parte. Muitos nos acompanham no dia a dia, influenciando nossas vidas. Mas nem todos têm acesso a todos os lugares, pois existem níveis de evolução que determinam seus limites. Vibrações finais. Vamos elevar nossos pensamentos em vibrações de paz para o mundo. Que os espíritos de luz possam amparar os que sofrem, orientar os que erram, confortar os corações aflitos e inspirar em todos nós a fé e a esperança. Que a humanidade caminhe cada vez mais para a fraternidade universal. Que assim seja, graças a Deus.
Encerramos por aqui mais um estudo do Livro dos Espíritos. Se você gostou, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Luz do Consolador para acompanhar os próximos capítulos. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Até o próximo estudo.